Fala! E aí, tudo jóia? Imagina aí que se você estiver vendo esse vídeo pela época que ele foi postado, provavelmente você deve estar passando aí pelos vestibulares, pela primeira fase do vestibular, por alguns vestibulares que só tem uma fase você já deve ter feito, e já deve estar naquele momento de expectativa para saber se você vai ou não vai passar na determinada prova que você estava prestando. Bom, isso é a realidade do momento, mas o que eu gostaria mesmo de compartilhar nesse vídeo aí com você, eu sou o Lucas Xuxi, para quem não me conhece, eu faço medicina na Unicamp, e o que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo aí com você foi como que foi a minha transição até chegar na medicina. Eu não sei se talvez muitos não saibam, mas medicina não foi a minha primeira escolha de curso quando eu decidi prestar o vestibular, quando eu decidi que eu queria fazer uma faculdade. Na verdade, a minha primeira opção era fazer engenharia da computação no ITA. Eu queria entrar no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e esse era meu grande sonho ali quando eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos, pelo que eu lembro. E essa foi uma trajetória assim que eu segui até um certo ponto, para quem conhece um pouco da minha história, recontando um pouco como é que foi. Eu entrei, estava no terceiro ano, eu prestei o vestibular do ITA, da Unicamp e da USP, e eu acabei passando só na Unicamp, né? Eu fiquei no início um pouco frustrado assim, porque eu queria passar no ITA, não tinha conseguido passar no ITA, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque, nossa, eu consegui passar numa universidade de ponta, e ia sair fora de casa, ia estudar em outra cidade e tudo mais, então aquilo realmente me atraiu e eu fui para a Unicamp. Eu fui com 17 anos para a Unicamp, e lá foi quando eu comecei a fazer o curso de engenharia da computação. Eu prestei para engenharia da computação lá também. E aí eu comecei a fazer o curso. Eu comecei a. Eu lembro que no primeiro ano eu ia praticamente em todas as aulas, assim, no primeiro semestre. Só que eu via que aquilo não me completava. Eu percebia assim lá pelo final do primeiro semestre, eu estava não estava muito animado e tal. Eu via, nossa, aqui eu vim estudar engenharia aqui e estou estudando matemática e física, né? Eu comecei a pensar qual que é o propósito disso tudo, né? Ainda mais que já fazia um tempão que eu lidava com computação, já tinha trabalhado numa empresa, e então já tinha tido muita parte prática de tudo aquele negócio. Quando eu entrei lá, nossa, vamos voltar na teoria, começar a estudar teorema, cálculo, todas aquelas coisas mega bizarras, né? Assim que até chega a ser até chato. Assim, eu descobri ali na graduação que, na verdade, eu não gostava tanto de matemática assim. Na verdade, eu tinha uma certa facilidade com matemática, com física, com matéria das exatas, mas na verdade eu não tinha tanto tesão em ficar estudando aquilo, como eu percebia que alguns dos meus colegas eles ficavam assim todo dia estudando aquilo e realmente tinham um tesão em ver aquilo e perguntar mais, em saber mais. E aquilo não é algo que me inspirava, que realmente me deixava interessado no assunto, né? Então foi engraçado porque, em paralelo a isso, o que desde o primeiro ano eu acabei seguindo foi na empresa júnior da computação lá na Unicamp, que é a Compec. E foi aquilo, na verdade, que me salvou a vida ali por um bom tempo, vou conversar com você, porque na Compec, sim, ali a gente poderia, é como se fosse uma empresa de verdade, né, com todos os cargos, cargo de diretoria, cargo de gerência, cargo de trainee, que é quando você entra lá dentro, e você tem uma estrutura de uma empresa, assim, é claro que a estrutura da nossa sede era super pequena e tal, mas tinha todo aquele amparato, toda aquela hierarquia de uma empresa normal. Então ali eu meio que me senti em casa. Eu falei, nossa, que bacana, né? O curso não tá tão legal, assim, a matéria da graduação não tá tão legal, a parte acadêmica não tá tão legal, mas aqui pelo menos eu posso ficar trabalhando, posso colocar a mão na massa, que é o que eu queria fazer mesmo. Eu queria fazer as coisas acontecerem, queria colocar projeto para tocar, construir as coisas, sabe? Desenvolver alguma coisa, de fato, algo na realidade. Então a Compec foi a principal coisa ali da Unicamp que realmente me seduziu e realmente me deixou lá, digamos assim, preso no bom sentido, claro, preso e deixou ali ainda na graduação que eu não quisesse desistir, mudar de curso ali, mesmo no primeiro ano. Tá certo que eu pensei nisso no primeiro ano todo, eu lembro que eu conversava com a minha mãe, conversava com meus pais sobre isso, porque eu realmente não estava feliz ali fazendo aquilo ali, mas eu aguentei, sabe? Falei, não, peraí, achei uma coisa que eu gosto, que era empresa júnior, vai que isso daí dá alguma coisa lá na frente, vai que isso daí eu realmente gosto disso daí lá na frente. Então eu continuei trabalhando. Eu lembro que do ano de 2007 foi o ano que eu entrei, trabalhei pra caramba na Compec, trabalhei na parte comercial. Depois em 2008 fui pra parte de projetos. Aí realmente eu pegava um projeto do início ao fim
e executava todas as funções dele, às vezes, claro, com a ajuda de outras pessoas, né? Não era você sozinho, mas você tinha um time. E em 2008 eu trabalhei ali, e eu lembro que desde o início da graduação também eu sempre tive um sonho. Eu sempre tive um sonho de fazer um intercâmbio pelo mundo, eu queria conhecer uma outra realidade, eu queria conhecer outras pessoas, ter experiências que eu nunca tinha tido antes na minha vida. E eu via no intercâmbio, num possível intercâmbio, a possibilidade de realizar tudo isso, né? Coisa que você geralmente não tem experiência se você ficar só no teu país, né? Conversando no mesmo idioma, com as mesmas pessoas, tendo os mesmos tipos de experiências, você realmente não consegue ter esse contato. Então foi uma coisa que me atraiu muito desde o primeiro ano da Unicamp. Eu queria fazer esse intercâmbio, assim, não sabia exatamente por quê, para onde. Depois eu lembro que eu comecei a definir que eu queria ir para a França. Eu tinha muita vontade de conhecer a França. Você tinha, né, geralmente, às vezes a gente tem uma imagem idealizada de um país, às vezes não é a França, às vezes é a Inglaterra, às vezes os Estados Unidos, às vezes o Canadá e por aí vai. Cada um tem o seu fetiche ali, digamos assim, e aí eu percorri aquilo, sabe? Eu fui, na verdade, estudando francês, desde acho que do meu segundo ano da faculdade, se não me engano, eu fui estudando francês, eu fui conhecendo coisas da França, é, fui vendo filmes, vídeos, músicas e todas essas coisas para realmente me deixar ali mais ainda interessado em conhecer isso daí, em chegar lá, né? E aí eu fui percorrendo, fui em 2008, como eu estava falando, estava trabalhando na Compec, em 2009 eu virei diretor financeiro, administrativo, que daí já era um cargo mesmo de liderança, que foi uma parte assim, que eu gostei muito de fazer lá dentro, porque realmente aí você percebe o impacto assim, que você tem nas pessoas, a capacidade que você tem de inspirar, de motivar elas, de fazer o que tem que ser feito, sabe? Porque às vezes não é uma coisa simples. Uma coisa muito simples é você mandar alguém a fazer outra coisa é você inspirar, motivar e que ela realmente tenha vontade de fazer aquilo com as próprias mãos dela, né? Que ela realmente enxergue, nossa, tem um propósito por trás disso e eu realmente quero fazer isso daqui porque eu enxergo que isso daqui pode me levar e pode levar a empresa num outro patamar. Então eu quero ajudar, eu quero participar, eu quero colaborar nesse processo, né? Então essa é muita coisa da liderança que eu tive quando eu estava atuando como diretor lá. E desde o início do ano 2009 eu lembro que eu tinha certeza, sabe? Eu ia ter feito, né, 3 anos da faculdade, 2017, 2008, 2009. Teria feito 3 anos da faculdade, e aí eu tinha certeza que eu queria parar nesse terceiro ano, eu queria trancar a faculdade quando terminasse o terceiro ano, e eu queria viajar. Já estava meio que isso meio pré-planejado na minha cabeça, não sabia exatamente como que eu ia fazer, por onde que eu ia ir, mas foi muito engraçado, assim, porque no ano 2009 as coisas começaram a aparecer, sabe? Eu acabei conhecendo não sei se você já ouviu falar, a IESEC, que é uma associação para estudantes internacional que fazem intercâmbio, não lembro exatamente como que é a sigla, aí você pode pesquisar depois, é AIESEC, A-I-E-S-E-C, é isso aí, A-I-E-S-E-C, AIESEC, Tem uma associação para estudantes que você vai assim com o propósito, na verdade, não é de estudar no exterior, mas sim de trabalhar. Então você vai com o propósito de realmente fazer algum projeto que você queira desenvolver, às vezes dentro de uma empresa mesmo, que você atua numa determinada função, eles têm algum projeto lá pré-determinado para você vai lá e participa naquilo lá como um estagiário mesmo. E na IESEC tem 2 modalidades. Uma das modalidades é o trabalho voluntário mesmo, que você vai lá, você paga uma taxa de inscrição simbólica, né, para a IESEC, que é eles que intermediam esse processo. E aí você chega lá e geralmente você tem acomodação e comida, né, incluído. Às vezes não tem nada, às vezes é só acomodação, depende muito. E aí você vai lá para fazer um trabalho voluntário, assim, que você tem vários temas, né? Eu lembro que eu tinha global warming, aquecimento global, que tinha também em relação a como que a água está sendo distribuída na Terra, efeito global, efeito estufa, que mais? Tinha muito de você ensinar também crianças, assim, pessoas mais jovens, uma outra língua estrangeira, ou inglês, ou o próprio português mesmo, que às vezes eles têm carência disso lá. E tinha também trabalhos para você ensinar informática para as pessoas, tinha vários trabalhos voluntários assim, sabe? Mas nessa época não era realmente o que me interessava, eu realmente queria algo na minha área mesmo de computação e eu queria algo que tivesse alguma remuneração. Então, até para eu me manter lá fora, né? Seria interessante. Então, eu realmente buscava um trabalho que fosse
de trabalho mesmo, que na época eu lembro que chamava esse modelo, tinha o Volunteer Work, que é o trabalho voluntário, e tinha esse outro que é o Technical Traineeship, que é justamente o estágio técnico seria, né? Eu lembro que também tinha um outro que era o Management Traineeship, que daí era para a parte mais pessoas que fazem administração, que fazem economia e por aí vai, que não são das engenharias, né? Mas enfim, eu acabei me estendendo muito aí, só para você ter uma ideia de como era o intercâmbio. E, e aí eu lembro que desde 2009 começaram a aparecer pessoas assim que lembro que eu vi uma palestra da ESEC, sabe? Apareceu lá, vai ter dia tal, palestra de recrutamento para ESEC, se você quer participar, bata o dia lá. Lembro que eu fui, comecei a conhecer as pessoas de lá e logo me interessei. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero fazer, porque eu não tinha interesse nenhum em fazer intercâmbio acadêmico. Eu já estava assim, meio que de saco cheio com a graduação, não aguentava mais ver aquelas matérias. Assistir a aula nessa época eu lembro que eu praticamente quase nem acabava nem indo na aula, assim, porque era tanto, para mim era tão maçante assim que eu realmente não curtia aquilo, não gostava daquilo. Então eu ia lá só para fazer a prova mesmo, para lá fazer a prova, tirar a nota. Eu lembro que tirava mínimo, assim, 5 6 para realmente, porque o que realmente me interessava era mais a parte do trabalho, que eu me dedicava muito mais ali, quase full time. Então, foi evoluindo esse processo, acabei passando e tal, fui conhecendo como que funcionava tudo isso, e aí fui me planejando, que eu já estava pensando no final de 2009, eu quero começar a me aplicar para as vagas, né? A gente começa a se aplicar geralmente uns 3 4 meses antes, então lá por novembro, dezembro, eu quero começar a me aplicar, mandar minhas aplicações, né? Uma inscrição que você faz para cada intercâmbio, que daí você realmente, você entra, no sistema da ESEC lá, eu lembro que tinha um database, tinha uma base de dados onde você tinha várias oportunidades de trabalho para você participar. Então você vai lá, selecionava e daí você escolhia a vaga que você queria de acordo com o teu perfil e daí você mandava teu currículo, mandava teus dados, daí se você passasse nessa primeira fase, eles geralmente agendavam uma entrevista com você. E aí foi indo, é claro que a princípio eu tentei me aplicar para os países mais concorridos, que é a Alemanha, que é a França, Inglaterra, que justamente tem poucas vagas e muita gente busca, né, que todo mundo quer ir para esses países mais envolvidos, e acabou que não deu nenhuma dessas vagas deu certo, sabe? E eu estava também muito limitado, porque eu não queria pegar uma vaga que tivesse algum trabalho de programação, sabe? Trabalhar programação em Java, programação em C, C++, não sei se você já ouviu falar dessas coisas, mas uma coisa bem técnica mesmo, e não é uma coisa que me interessava. Então, eu realmente não peguei nenhuma vaga com esse perfil e as poucas vagas que sobraram nesses países aí, os países mais envolvidos, tinha poucas, eu acabei não passando em nenhuma. E daí eu lembro que eu cheguei numa vaga lá que eu olhei, que eu gostei muito da descrição do trabalho que tinha lá, do job description que eles chamam, que realmente era uma parte que eu gostava de banco de dados e tal, era uma coisa mais voltada para business, assim, né? Mais para tinha um software lá de relacionamento com o cliente, e realmente era uma coisa que eu gostava mais. Só que o problema é que essa vaga era na Sérvia, né? Não sei se você já ouviu falar, mas a Sérvia como fazia parte da antiga Iugoslávia, que você tinha ali na antiga Iugoslávia, você tinha, que hoje são 6, 7 países, não lembro exatamente qual que é o número aí, mas você tinha a Sérvia, tinha a Bósnia, tinha a Croácia, tinha a Eslovênia, tinha outros países, e elas formavam a antiga Iugoslávia. Então eles foram se separando e ali ficou a Sérvia independente. Mas assim, a primeira, eu me lembro que a primeira imagem que veio na cabeça, sei lá, é um país que ainda está em guerra, que ainda está conflito, e sabe, que ainda está numa época assim que não é muito, sei lá, não é muito atraente você ir para lá, sabe, não é muito seguro. Mas eu fui pesquisando, fui sabendo mais, e na verdade a Sérvia é um dos países mais seguros do mundo para as pessoas que vivem lá, né? Eles tinham um conflito ali com o Kosovo, que era não sei como que está a situação agora, mas lembro que na época eles estavam aqui meio brigando pela independência, Kosovo queria se tornar independente da Sérvia, então esse era o grande conflito, mas é um conflito interno entre eles, porque para turistas, se você for lá, realmente não acontece nada, e na verdade eles amam turistas, eles amam brasileiros. Se você fala que é brasileiro, já vem começar a conversar com você, querem saber mais de você, querem saber sobre o futebol brasileiro e todas essas coisas. Então, eu lembro que me candidatei para a Sérvia, acabei passando no processo seletivo pelo currículo, não lembro, acho que não teve entrevista no caso, mas acabei passando tudo. E aí eu decidi que eu ia, né? Decidi que eu ia já, acho que eu agendei minha viagem para metade de fevereiro ali. E eu tava tipo, super empolgado, super entusiasmado. Falei, nossa, caramba, finalmente eu consegui, finalmente eu vou para fora e vou poder descobrir alguma coisa a mais, assim,
né, viver algo que eu não tinha vivido antes, experiências novas, pessoas novas e tudo mais, lugares novos. Então tava muito entusiasmado com tudo isso, com essa possibilidade, sabe? Nossa, cada dia acordava mais feliz, assim, alegre, vivo. Então realmente era uma coisa assim que eu queria muito, né? Então chegou em fevereiro, acabei indo, e aí quando eu cheguei na Sérvia e tal, claro que foi um período meio difícil de adaptação, porque como você está num lugar meio longe, né, a cultura acaba mudando muito, eles têm um histórico ali de ter sido um país comunista na época da União Soviética, né, eles estavam do lado da Rússia, e aí foi um período de adaptação, tinha a parte da comida também, da alimentação, que é bem diferente da nossa. Então um feijão e arroz, por exemplo, você nunca ia conseguir encontrar lá, a não ser que você fosse num restaurante brasileiro e tal, mas mesmo assim era super difícil encontrar. Então foi um período de adaptação, e o período que eu ia ficar lá foram 6 meses, né? Foram 6 meses. Então, eu lembro que no início, como era muita adaptação, eu lembro que eu só ia pro trabalho e tal, não fazia muitas outras coisas, porque tudo era muito novo, tinha que aprender. Graças a Deus eles falavam super bem inglês lá, então problema de comunicação não tinha, sabe? Por ser, acho que países que estão todos divididos ali, segmentados, eles têm que fazer negócios, têm acordos entre eles ali, eles têm que saber muito bem uma língua estrangeira, né? Porque daí a língua muda, como que eles vão conseguir se comunicar com o país que está ali do lado. Então, isso aí, problema da barreira da comunicação, não teve esse problema lá. E eu lembro que depois eu comecei meio que a conhecer, eu viajei muito ali ao redor, nos países ao redor, na Croácia, em Montenegro, eu fui para a Hungria também, todos aqueles países ali que estavam em volta. Eu lembro que eu pegava o final de semana e ia dar uma conhecida ali. E aí fui conhecendo pessoas, comecei a sair muito no final de semana, sexta e sábado, quando o trabalho já estava mais tranquilo ali, já conseguia dar conta sem sofrer muito do que tinha que fazer. Foi abrindo meio que espaço para outras possibilidades. Né? Eu lembro que eu fiquei lá até mais ou menos junho, se não me engano, junho ou julho. Aí eu fiz mais uma viagem que foi... aí acabou o intercâmbio, né? No caso acabou o intercâmbio da Sérvia, e eu lembro que eu fiz mais uma viagem daí ao redor ali, peguei acho que 20 dias, aí eu realmente conheci bem aqueles países que estão ao redor ali, Montenegro, Croácia, foi meio que um período ali meio de férias de 20 dias, e daí logo em seguida, né, eu já ingressei para um segundo intercâmbio, né? Como acabou aquele intercâmbio lá, eles não quiseram postergar, eu já emendei com um segundo intercâmbio, que daí eu fui para a Rússia, eu fui para São Petersburgo, né? Que tipo, não tem nada a ver com o que eu estava mexendo ali. Na verdade, isso aí foi uma história muito interessante, porque esse intercâmbio era um trabalho voluntário, que era justamente o que eu estava, né, falando aí no início aí para você, que era uma coisa que eu não queria, pelo menos de início lá, né? Mas foi engraçado, porque quando eu estava me aplicando para esse segundo intercâmbio, eu tentei várias e várias vezes outras vagas de trabalho. Eu lembro que eu tentei mais de 50 aplicações, mais de 50 inscrições para outros intercâmbios, e eu tentei de tudo. Eu tentei em vários países, assim, tanto Europa Ocidental, né, que é a parte mais desenvolvida, como Oriental, tudo, e nenhum dava certo. Uns eu passava na parte do currículo, daí não passava na entrevista, mas a maioria não passava nem no currículo, sabe? Eles nem respondiam pra mim. Eu comecei a achar isso muito estranho, sabe? Falei, qual que é o sentido, sabe? Por que será que isso tá acontecendo? E daí que me veio a ideia que eu precisava mudar meu foco, sabe? Eu tava focando tanto em trabalho, em pegar coisa pra fazer, né? E era muito business, assim, muito coisa técnica também, fazer muito... E esqueci um pouco da parte social, talvez, né? Eu tava tão focado nisso, sabe? E aí que me veio essa ideia na cabeça que eu falei, meu Deus, acho que eu preciso mudar meu foco, sabe? Quem sabe eu tento outra coisa diferente, né? Quem sabe eu tento aí de repente um trabalho voluntário, porque a parte boa do trabalho voluntário é que realmente ele abre assim a possibilidade de você conhecer qualquer parte do mundo. Trabalho voluntário, tem trabalho voluntário na África, tem trabalho voluntário na Índia, tem trabalho voluntário na China, na Rússia, que foi para onde eu fui. Qualquer país do mundo você consegue encontrar um trabalho voluntário. E também por ser trabalho voluntário é muito mais fácil de você passar, porque trabalho voluntário geralmente eles abrem vaga para 10, 15 pessoas. É um grande time que eles montam de pessoas para ir conseguir realizar um trabalho voluntário. Então foi realmente assim, eu lembro que tipo, eu me veio essa sacada assim, eu tomei essa decisão, me apliquei para 3, 4 vagas. Logo no dia seguinte, me respondeu já essa pessoa aí da ESEC lá da Rússia, e acho que naquele mesmo dia eu já marquei a entrevista, já fiz, o cara já
Meia hora falou depois que eu passei, eu falei, nossa, que legal, sabe? Eu tô indo pra Rússia, fiquei super animado. E daí que eu falei, meu Deus, acho que eu não tenho nem visto, nem nada. E daí, pra minha surpresa, eu fui ver a questão do visto e descobri que fazia um mês que eles tinham abolido o visto do brasileiro para a Rússia. Fazia exatamente um mês, assim, foi no mês tipo de junho, se a gente estava no mês de julho, tinha abolido, acabado de abolir o visto que tinha para a Rússia, então não precisava de visto nenhum, dava para ir só com o passaporte, dava para ficar 3 meses na Rússia sem problema nenhum, como turista. Né? E como o meu intercâmbio era de 8 semanas, ia ficar praticamente 2 meses lá, foi assim uma coisa que realmente, sabe, deu tudo certo. Isso que foi o mais impressionante de tudo. Por isso que eu falo assim, né? Eu acabo meio que comentando nos meus vídeos, quando você meio que você, como que eu posso dizer, se sintoniza assim com o que o universo tem pra você, e não simplesmente com aquilo que você acha que é o certo, com aquilo que você acha que você deve fazer. Porque às vezes a gente fica muito preso, né, no nosso ego, na nossa percepção do mundo, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é pra mim. E a gente percebe assim que, sabe, não vai pra frente, parece que não evolui, parece que o negócio não vem, parece que quanto mais você quer, mais longe ele tá de você. Só que às vezes é muito mais um trabalho de a gente mudar o nosso mindset, a gente mudar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente definiu que a gente quer, do que qualquer outra coisa, do que ficar batalhando por aquilo que não vem, sabe? Então, foi isso que aconteceu comigo. A hora que eu mudei aquela minha insistência que eu tava fazendo um negócio insistente ali, que não saía uma gota de água, não ia nada pra frente aquilo. Quando eu mudei de cara, tudo se encaixou, tudo deu certo. Eu lembro que naquela mesma semana eu já comprei a passagem, consegui um preço legal também, por ser fora de temporada. Tudo deu certo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, em menos de uma semana eu resolvi tudo e fazer tipo 4 semanas antes que eu tava me aplicando por aquelas vagas de trabalho mesmo, né? Que eu queria o trabalho, digamos, o trabalho normal, né? O trabalho remunerado. E isso não deu nada certo. Então, fica aí a dica, sabe? Quando você realmente quer algo na tua vida, assim, que parece que não vai, principalmente se você, não digo pra você desistir, né? Não é essa a palavra, mas talvez repensar uma outra possibilidade, uma outra realidade, sabe? Porque às vezes a gente fica tão preso no nosso mundo, que às vezes você se abrir por algo novo, realmente uma possibilidade de você realmente encontrar teu caminho. É isso que eu quero dizer aqui, sabe? Não estou dizendo se é certo, se é errado, se você deve, se não deve, mas é realmente você encontrar teu caminho. Acho que é isso que está por trás de tudo isso. Mas, enfim, aí só dando essa pincelada aí. Aí eu fui realmente para a Rússia, lá para São Petersburgo, adorei a cidade assim, é maravilhosa, linda, sabe, incrível, 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 sensacional. Realmente eles mantêm assim coisas do século, sei lá, por muito tempo, acho que tem um prédio lá que deve ter 500 anos, sabe? E tudo como que diz, tá tudo restaurado, né? Não é coisa feia assim que já tá detonado e tal, não, tá tudo restaurado, bonitinho, tem os museus lá, tem os prédios que você pode visitar. Então ele mantém meio que São Petersburgo é meio que uma mistura da parte ocidental, porque tem a parte moderna, né, de você tá atualizado com o mundo, tem as novas tendências, moda, não sei o que, sabe, tudo que é mais atual, só que mantém aquela coisa meio clássica, assim, coisa meio estilo clássico que porque a Rússia é um país antigo, né? Assim, então as cidades lá são antigas, só que mantém essa estrutura clássica de maneira bonita, ajeitada, sabe? Que realmente dá assim, um estilo muito diferente para a cidade. Assim. Então eles têm muita cultura de arte, de música, de pintura, de poesia, essas coisas, sabe? De literatura também. Então eles mantêm essa mistura entre o ocidental, que eu acho que com a parte deles oriental, a parte mais clássica. Assim, então realmente esse intercâmbio eu vejo assim que foi meio que meio de férias, assim, porque eu lembro que a gente tentou, o trabalho que eu peguei lá como voluntário era para ensinar pessoas mais velhas assim a como usar o computador, só que era um projeto que na verdade era para ter ido 10 pessoas, foi 2 ou 3, a maioria não conseguiu visto para a Rússia porque né, o grande problema de você, antes na verdade para todos os países, para você entrar na Rússia, o grande problema era o visto, porque eles acabavam negando muitos vistos. Minha sorte é que um mês antes eles tinham cancelado o visto por brasileiros, senão eu também estaria ferrado. Em um mês é impossível eu ter conseguido aquele visto para entrar no país, isso aconteceu com muita gente lá. Então a gente foi fazendo esse projeto e tal, mas eu lembro que como estava com pouca gente,
parecia que não andava, era difícil montar as turmas também. E aí eu fui descobrir que o pessoal lá não falava inglês, né? Claro, o pessoal de idade, o meu trabalho era ensinar as pessoas de idade a usarem computador, a instalar Facebook, usar Skype, para realmente colocarem eles na área digital. E eram pessoas de 60 anos para cima, e nenhuma deles falava nada de inglês, falavam hello, thank you, sabe? E era isso, bye, e aí acabou. Então, para tudo ali que você ia ensinar para eles, precisava ter um tradutor, o que tornava o processo extremamente custoso, assim, porque tinha 1 ou 2 tradutores só e tinham 15 pessoas para a gente ensinar. Então eu lembro que a gente acabou dando 2, 3 aulas e ficou nisso, sabe? Realmente não conseguiu evoluir esse projeto, infelizmente, mas foi bacana para ter contato com eles, para conhecer como que eles lidavam ali e tal. Então esse foi um intercâmbio que foi muito mais assim, de meu esparecer um pouco, parar de pensar tanto em trabalho. Eu lembro que eu saía bastante, porque tinham vários outros intercambistas lá junto, né? Tinha uns 10, 15. Se somasse de todos os projetos, no meu projeto tinha 2, 3 só, mas de todos os projetos estavam umas 15 pessoas. Tinham vários projetos diferentes lá, né? Então, de vários países, então a gente saía todo dia, fazia muita coisa nova todo dia, né? Conhecia os lugares juntos e tal. Eu lembro também que eu tive uma namorada lá, então foi uma época assim mais lúdica assim para mim, que foi uma outra parte que eu não vivenciei tanto no meu primeiro intercâmbio. Né? Então, foi mais ou menos esse o resumo da Rússia. Acho que acabei me estendendo muito aqui, mas foi só 2 meses, afinal de contas. Mas aí não tinha acabado o meu tempo ainda, porque meu plano era viajar 1 ano completo. E daí voltou aquele negócio de eu me aplicar de novo, toda aquela mesma história. Mas aí eu decidi que eu realmente queria finalizar o meu intercâmbio fazendo algo do meu trabalho mesmo, algo relacionado à computação. Então eu peguei, daí comecei a me aplicar de novo e daí foi engraçado, porque dessa vez, né, parecia que realmente as energias ali, as forças do universo conspiraram a favor, porque eu lembro que na terceira ou na quarta aplicação, e dessa vez eu meio que tinha meio pré-decidido que eu queria ir para um país da América do Sul, eu queria praticar espanhol agora, não queria mais praticar o inglês, tinha vontade de falar, né, o espanhol bem, era uma coisa que eu tinha estudado na escola e tal, mas é aquelas coisas, né, enquanto você realmente não viaja, não vive tudo isso, parece que o idioma não fica dentro de você, né? Então você acha que você sabe, mas aí quando você vai falar, você se enrosca todo. E era isso que acontecia comigo com o inglês, antes é que acontecia comigo com o espanhol também, antes de eu praticar ele de fato. Então aí foi muito engraçado, porque na terceira vaga que eu me apliquei, que foi pro Peru, no dia seguinte, uns 2 dias depois, já me retornaram, falaram, nossa, gostamos do seu currículo e tal, queriam marcar uma entrevista. E aí eu fiz uma entrevista com eles, tipo, naquela mesma semana, e deu 1 hora de entrevista e tal, a conexão tava horrível, sabe? Isso que é o mais cabuloso, assim, porque a entrevista caiu umas 3 vezes enquanto a gente tava fazendo lá. Tava tão ruim a conexão que passava um tempo e a voz meio que ia... sabe quando aquela voz tá cheia de ruído, assim, daquelas travadas, quando você tá falando e a conexão tá ruim? Então caía a conversa no Skype, reconectava, caía, reconectava, tipo, 3 vezes, e foi brilhante, assim, porque deu tudo certo no final das contas, né? Tipo, passou algumas horas depois, já me informaram que eu tinha passado, né? Fiquei super feliz, né? Eu falei, nossa, caramba, vou pro Peru, então, né? Vou realmente ter a possibilidade de praticar o espanhol. E lá era um trabalho que eu gostava mesmo, uma parte na computação aí, para quem conhece um pouco, é na parte de Business Intelligence, que você você pega grandes volumes de dados, você tenta extrair alguma inteligência a partir deles, né? Para tomar decisões, para fazer várias coisas dentro de uma empresa, né? Porque às vezes as empresas têm tanto volume de dados, só que o que se faz com isso, né? Qual que é a importância de tudo isso? E o Business Intelligence é justamente a possibilidade de você pegar esse grande volume disso e sintetizar em informações que sejam inteligentes, que sejam de alguma que você consiga tomar alguma decisão baseada naquilo, né? Que se torne algo palpável, digamos assim. Então esse foi o trabalho que eu fiz lá, e aí foi uma coisa bem interessante, porque foi só 4 meses de intercâmbio, e foi assim onde eu tive a possibilidade de estar meio que unificando tanto a parte do trabalho como a parte social, sabe? Eu percebi assim que se na Sérvia, por exemplo, só tinha um trabalho, na Rússia só tinha um social, eu percebi que
Porque no meu intercâmbio no Peru foi quando eu consegui unificar esses dois meus lados, meus dois pedaços, os dois lados de mim mesmo, né? E eu percebi como que eu poderia levar os dois ao mesmo tempo, sem um ficar sacrificando o outro. Então eu percebi, nossa, eu conseguia trabalhar durante toda a semana, sabe? Super focado, fazendo as coisas. No final de semana eu conseguia sair, conversar com pessoas, conhecer pessoas, né, conhecer coisas novas e voltava focado no trabalho para mais uma semana. Então eu consegui administrar muito bem essa parte do trabalho e equilibrado com o social, que geralmente acho que na maioria das pessoas eu tinha muita dificuldade com isso, né? Ou as pessoas vão muito pro trabalho ou as pessoas vão muito pro social, né? Então você aprender a equilibrar realmente é um desafio. Até hoje eu tenho esse desafio aí, confessando pra você, porque às vezes eu acabo ficando muito em trabalho e tal, acabo esquecendo a parte social, e aí você, na verdade, o teu trabalho vai sofrendo junto também, porque o teu emocional vai ficando ali em segundo plano, e quando você não consegue ter produtividade nenhuma. E isso vale também para você que tá se preparando para o vestibular, né? Porque se você foca assim muito só no vestibular, e você tinha um namorado, você cortou a relação. Você tinha amigos tipo de infância lá, que teus melhores amigos, cortou a relação, não fala mais nada com eles. Antes você tipo falava todo dia com eles, sabe? Então são extremos assim que geralmente não funciona. É claro que você vai ter que se dedicar muito mais, assim, é até uma fase meio esquizofrênica que eu chamo, né? Porque você é muito você com você mesmo, você com o seu mundo, só que ao mesmo tempo você aprender a equilibrar e dosar o quanto de dose você vai colocar para os teus estudos e o quanto você vai colocar para os estudos e vai colocar para a parte social é essencial para você ter sucesso, né, na tua aprovação. Então essa é uma outra dica que eu deixo aqui para você, né? Mas voltando, então eu estava contando aí para você que eu consegui equilibrar essas duas coisas e realmente foi magnífico, assim, foi uma coisa que eu nem acreditava que seria possível e eu percebi que quanto mais eu consegui chegar nesse equilíbrio, mais eu tinha produtividade nos dois campos, assim, mais eu conseguia dar o melhor de mim nesses dois campos. Foi uma fase muito feliz, assim, alegre da minha vida. Eu lembro que eu tinha uma puta energia, assim, acordava cedo. Eu lembro que eu estudava espanhol de manhã, fazia acho que 2 horas lá, ia pro trabalho, depois fazia atividade física, ainda tinha vontade de fazer esporte, ia sair no final de semana. Então era uma coisa que foi muito pouco tempo, em espaço de tempo, foi só 4 meses, mas foi muito, muito, muito intenso, né? Então realmente aí ficou muito marcado em mim essa fase. Mas finalmente agora chegando na parte do vídeo que eu queria chegar para você, que eu queria contar, que é aí que vem a grande virada. Foi nesse intercâmbio, né, que eu queria aí compartilhar com você, que foi meu momento de grande virada na minha vida. Eu lembro que eu já estava quase voltando para o Brasil, era mais ou menos em janeiro, fevereiro, acho que em janeiro. Tinha acabado de passar o ano novo ali em janeiro. E eu lembro que num dos dias, não lembro exatamente qual dia que era, mas eu tive a conversa com a minha mãe. Eu tive uma conversa com a minha mãe via Skype, foi acho que no período da noite, a gente começou a falar umas 8 horas da noite. E foi uma conversa muito, muito, muito longa. Foi uma conversa extremamente profunda, inexplicável, sabe? Que até hoje, assim, eu olho para aquilo e eu falo, meu Deus, sabe? Isso daqui, a razão não explica, não é uma coisa que você poderia ter planejado, foi uma coisa, assim, que... sabe, você com certeza deve ter tido momentos, eventos na tua vida que você teve a plena sensação de que era algo maior ali falando por você, era algo maior, que você não tinha o controle, que era uma força, chame isso de Deus, chame do que você quiser, sabe, independente da tua religião, mas parece que alguma coisa maior intercedeu ali e tomou posição, e aquilo, sabe, de certa maneira teve um grande impacto assim na tua vida. A tua vida talvez nunca mais foi a mesma depois daquele evento. Com certeza você já deve ter tido alguma experiência nisso na tua vida, né? Não exatamente nessa que eu tô contando, mas então, que eu tava falando, que eu tava conversando com a minha mãe e tal, e a gente foi falando, foi várias coisas, foi meio que fazendo um resumo de todos esses intercâmbios, e foi falando, até que a gente entrou, eu lembro que no tópico de profissões, e daí a gente começou a falar sobre profissões, sabe? Começou a falar sobre profissões, eu falei, né, repeti mais uma vez, não, acho que eu não tô feliz no que eu tô fazendo e tal. A computação é uma coisa que eu até gosto, porque eu tenho facilidade, assim, consigo fazer
rápido, eu consigo fazer bem feito também, não é uma coisa que me demanda muito esforço. Mas eu sentia, eu sabia que dentro de mim faltava alguma coisa a mais. Eu sabia que eu, sei lá, eu vim para esse mundo para fazer algo a mais, sabe? Que não era só lidar com máquinas, que não era só lidar com coisas. Não era para ser, sabe, 100% lógico, racional naquilo que eu fazia. Então eu fui conversando com ela sobre tudo isso e foi muito engraçado, assim, que num determinado momento, eu não sei como que a gente entrou nesse tópico, eu não sei nem como, nem minha mãe lembra, se for perguntar para ela, nem ela lembra. Que foi, a gente começou a falar sobre medicina e tal, como que é a área médica, como que tá atualizando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu lembro que minha mãe falou, por que você não, sabe, não tenta medicina, Lucas? Será que você tá tão perdido? Eu falei, mas como assim, sabe? Minha mãe nunca falou isso. Ela nunca falou isso pra mim, nem no meu primeiro ano, né? Que quando eu tava na faculdade, eu falei que eu tava em dúvida pra ela. Nem naquela época ela falou isso pra mim. E daí ela falou, né? Por que você não tenta medicina? Não tenta medicina. E daí ela começou a falar sobre medicina, sobre as diferentes profissões, sobre, sabe, eu lembro que ela deu meio que uma visão futurística, assim, do que seria medicina. Só que, na verdade, não parecia nem a minha mãe falando. Isso que é o mais bizarro de toda essa história. Porque o tom de voz dela, o entusiasmo, parecia que tinha uma força ali dentro dela que eu não consigo nem explicar de onde que vinha, sabe? Aquilo me tocava, aquilo me inspirava, aquilo me motivava. E eu lembro que eu comecei a chorar durante essa conversa, comecei a chorar muito, assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu tava, tipo, meu Deus, eu tava desesperado, porque realmente eu sabia que computação não era pra mim, não era o que me ia levar lá pra frente, sabe? Não é o que me ia tornar uma pessoa 100% realizada, e não era a minha missão de vida, não era simplesmente, né, a minha missão de vida a computação. Então eu chorava, porque eu via ali uma possibilidade que realmente talvez, né, teria um futuro ali, que eu comecei a me enxergar. Eu realmente, pela primeira vez, né, as pessoas me perguntam às vezes, né, Lucas, você sempre sonhou em ser médico, você sempre teve esse sonho desde criancinha? E eu falo que com 100% de certeza que não, eu nunca pensei em ser médico, nunca, sabe? Eu talvez sempre tive um interesse por áreas biológicas, sempre tive interesse por ciências, de meio que conhecer o mundo, explorar o mundo, eu sempre tive muito interesse nisso, mas eu nunca pensei em eu ser médico. Então ali me veio aquilo, né, tudo numa conversa por Skype. Eu lembro que essa conversa durou 5, 6 horas, assim. Eu fui até 2, 3 horas da manhã conversando com minha mãe. E a gente conversou sobre tudo isso, compartilhou muita coisa. Eu chorei pra caramba. Ela também se emocionou bastante. E no final da conversa, simplesmente me veio a decisão. Eu vou fazer medicina. Sabe, acredite ou não, me veio essa decisão. Para mim, o caminho ali depois dessa conversa estava tão claro que eu falei, não, eu vou fazer medicina. Agora vai ser medicina, eu quero fazer medicina. E tal. E daí, eu lembro que minha mãe terminou a conversa, e daí parece que no final da conversa já começou a voltar a razão pra ela, sabe? Falou, mas não, Lucas, peraí, o que eu falei mesmo? O que eu falei mesmo pra você? Nem ela se lembrava mais do que ela tinha falado pra mim, sabe? De tão profundo e inexplicável, assim, que foi numa velocidade meio meteórica, assim, com muita intensidade. Então nem ela se lembrava mais do que ela tinha falado e começou a voltar a cair, meio que caiu na real, né? Opa, peraí, medicina não é bem assim, sabe? Você tá quase terminando a faculdade. Né, falta poucos anos ali, em 1 ano e meio, 2 anos terminava já a faculdade, não precisava, né, termina esse primeiro, começou a vir todo aquele processo mais racional. Eu falei, não, eu vou fazer medicina. Eu falei pra ela, eu vou fazer medicina. E daí eu falei que não, vou ficar pensando daí no dia seguinte. Eu lembro que isso era num sábado, no domingo, e daí domingo amanhã a gente conversa de novo. Então, vamos ver se essa decisão se mantém. E aí, gente, nossa, sabe, é inacreditável, assim, se eu falar pra você, mas o outro dia eu acordei, assim, com uma paz interior, com uma paz absurda, sabe? Parecia que eu tinha tirado um peso da minha consciência. E foi muito engraçado, porque eu lembro que eu tinha esse embate, sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava, não, opa, peraí, eu tenho um curso que já está quase terminado, já tenho toda uma profissão construída aí, toda uma história, sabe? Então, racionalmente, eu tinha todas as certezas que eu deveria continuar na computação, que ali era meu caminho, que eu deveria continuar e me formar como engenheiro, trabalhar naquela área, e eu tinha certeza que eu teria muito sucesso fazendo ali. Só que ao mesmo tempo, parecia que uma força dentro de mim, por isso que eu acho que eu vejo assim como que é o conflito entre razão e emoção, eu senti que dentro do meu coração, assim, algo maior né, que eu acho que de eu ter chorado tanto naquela noite anterior, meio que abriu esse canal de eu ter enxergado uma outra realidade, ter enxergado uma outra possibilidade.
E meio que minha parte emocional tomou conta e me falava, uma voz interior me falava, chama isso de intuição, do que você quer que seja, sabe? Mas naquele momento, isso daí estava presente, tenho certeza disso. Me falava que o que eu tinha que eu tinha que fazer medicina. E eu falava, eu passei o dia inteiro pensando nisso, sabe? Imaginando e com uma paz interior, uma paz assim que fazia tempo que eu não sentia, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito talvez ansiosa, e naquele momento eu estava tranquilo, sabe? Eu acordei com uma paz, eu fui andei pela cidade, assim, conversei com as pessoas, com uma naturalidade, com uma, sabe, tranquilidade de espírito, que fazia tempo que eu não passava por aquele estado. Então eu lembro que daí no final, né, nesse final desse dia, eu lembro que eu voltei a falar com a minha mãe pelo Skype, e daí minha mãe tentou me convencer de todas as maneiras eu não fazer medicina. Daí que ela começou, na verdade ela me contou que depois da conversa que a gente teve, ela ficou toda confusa, ela começou a pensar com ela mesma, falou com meu pai também, falou, meu Deus do céu, o que eu falei pro Lucas, sabe? O que eu falei pra ele? Ele vai mudar de curso, ele vai desistir de tudo pra fazer medicina, eu acho que ele vai fazer mesmo, sabe? E ela realmente começou a se sentir culpada, achando que tinha feito uma coisa errada, fazendo uma coisa que mais iria me prejudicar do que me ajudar. Mas no domingo eu mesmo falei, ela continuou tentando, sabe, falar, não, pense bem, sabe, vai com cautela, porque daí realmente veio a parte racional ali, foi acionada a parte racional. Mas eu falei, não, mãe, eu realmente quero fazer medicina. Eu tenho, sabe, eu não sei exatamente aonde que vai dar esse caminho. Eu nunca nem me imaginei sendo médico, mas eu vou fazer. Eu sinto que esse é o caminho que a minha trajetória na computação, no que eu estava vivendo até aquele momento, acabou. E esse é o fim do meu intercâmbio. Isso simboliza o fim dessa trajetória, dessa jornada. E agora é um caminho novo. Eu não sei aonde que vai dar, como é que vai ser, não sei como que eu vou fazer tudo isso, mas eu sei que é esse caminho que eu tenho que seguir. Para agora é esse caminho que eu tenho que seguir. Sabe, foi muito engraçado, você não vai acreditar, porque quando eu voltei pro Brasil, faltava tipo 1 mês e meio, 2 meses pra voltar pro Brasil, começou a dar tudo certo, sabe? Eu ainda tava com essa decisão já, e eu lembro que eu não contei pra ninguém, né? Isso é uma coisa que eu já acabei falando pra você em outros vídeos. Eu me resguardei porque eu sabia que ia ter muita gente me metendo pau, falando, Lucas, não faz isso, esse não é o caminho pra você, vai dar errado, termina teu curso antes. Muitas pessoas me falam, né, depois quando eu acabei passando já contei, né, termina teu curso antes, por que você não terminou teu curso antes e tal? Então eu sabia que toda essa energia, toda essa carga ia começar a me confundir, ia começar a querer mudar a direção. Então as únicas pessoas que souberam a princípio eram meu pai e minha mãe. Depois meu irmão e minha irmã ficaram sabendo lá pela metade do ano. Mas no início só eles dois, e foi muito bom porque eu tive o apoio total deles dois, sabe? Então essa realmente fez a diferença pra mim, de ter um apoio pra eles, porque eu tava muito preocupado, porque eu tava muito velho, sabe? A gente tem várias desculpas, né? Quando a gente quer mudar a nossa trajetória, quer recomeçar a vida, a gente tem várias e várias desculpas do porquê não fazer aquilo, sabe? E as pessoas que estão ao nosso redor acabam reforçando isso. E acaba que a gente fica ficando no mesmo status quo, na mesmice, fica no mesmo estado ali confortável que você sempre esteve. Sabe? Então, eu já acabei comentando isso em outros vídeos, selecione muito bem as pessoas com quem você vai compartilhar esse teu sonho. Realmente pessoas que possam te inspirar, que possam te motivar você a chegar lá na frente, sabe? Que realmente te apoiam você nesse novo projeto. Então, graças a Deus, eu tive o apoio dos meus pais. Talvez você não tenha, mas mesmo assim, acredite, é possível. Mesmo assim, sem o apoio deles, é possível, sabe? Encontre outras âncoras que estejam ali para você. Com certeza, talvez você não tenha teu pai e tua mãe, mas você tem algum tio, você tem algum avô, você tem algum parente, tem algum primo, alguma prima, algum grande amigo que você tem, teu melhor amigo, talvez tua melhor amiga, que são pessoas que vão estar ali por você e vão realmente acreditar que esse é o caminho para você seguir, sabe? Então, você ter essas pessoas do teu lado, eu vejo assim como essencial para você continuar firme e forte nessa trajetória, porque é muito difícil carregar esse peso sozinho. Pensa, sem apoio nenhum, é muito difícil carregar esse peso sozinho. Então, né, eu voltei realmente com essa decisão, com unhas e dentes, que eu realmente queria.